Vamos falar de carro? Vamos, o que está rolando? Os carros mais baratos? Os carros de entrada? A gente vai ter que falar de carro, de ônibus e de caminhão também, viu? Essa é a novidade, porque hoje o ministro Fernando Haddad, quando chegou lá no Ministério da Fazenda, em Brasília, Joel, rolou aquela cena que sempre acontece. Você sabia que ele ia chegar lá? Ah, sabia. Uhum. Ele sai do carro, voa aquele enxame de jornalista pra cima do ministro. Ministro. E aí perguntaram sobre esse programa, né? Porque tem uma expectativa de que essa semana saia a divulgação e vai ser hoje. Hoje, no fim da tarde, a gente deve ter o anúncio de como vai funcionar esse pacote de estímulo para o setor automobilístico. E pelo que o ministro disse, Joel, o programa foi todo redesenhado e vai ser mais voltado a caminhões e ônibus. Os carros estão ali num terceiro plano. O Haddad falou com jornalistas hoje, quando estava indo para o Palácio para conversar com o vice-presidente Geraldo Alckmin sobre esse programa e também o Desenrola, que é aquele programa que foi anunciado no começo da gestão do PT, para perdoar e quitar, ajudar as pessoas a quitarem aí débitos, né? Contas que estão em aberto, tem muita gente endividada. Então esse programa foi anunciado e finalmente deve sair do papel. Vamos ouvir aqui a fala do ministro da Fazenda. Duas pautas, né? O estímulo a caminhões, ônibus, prioritariamente, né? E a questão do Desenrola também vou despachar com ele. É que o programa a gente repaginou o programa, ele ficou mais voltado para transporte coletivo e transporte de carga. Mas o carro também está contemplado. Bom, vamos ver o que vai sair aí então, Joel, porque desde que ele foi anunciado, algumas mudanças já estão sendo comentadas aí nos bastidores. Havia uma ideia de diminuir o IPI e o PIS/COFINS dos carros, aí não estou nem falando de ônibus e caminhão, só dos carros, de acordo com o preço dele, a quantidade de peças nacionais e a emissão de gases poluentes. Quanto mais reunisse esses itens, maior o desconto, que poderia chegar a 11%. Agora já se fala de uma coisa diferente. Ao invés de isentar esse desconto, de dar esse desconto, aliás, há uma proposta de dar crédito tributário às empresas do setor. Então, você dá crédito para lá na frente, ao invés de pagar, elas deixarem de contribuir com impostos também. De qualquer maneira, vai ser necessária uma compensação na receita, pode vir aí reoneração, então subir o custo do diesel. Vamos lá para Brasília, que a nossa reportagem está mais por dentro de tudo que está sendo especulado aí em relação a esse projeto. É o João Pedro Melo, quem está aqui com a gente e traz os detalhes. Né, João? Boa tarde para você. Oi, João. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nesse projeto aí do preço popular, né, o preço um pouco mais baixo para os carros populares, porque, ao que tudo indica, ele não vai tratar mais de carro popular, vai tratar de caminhões e também de ônibus. Isso foi o que foi discutido hoje na reunião entre o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa. Eles se reuniram por cerca de 3 horas, hoje de manhã, para discutir essa questão e detalhar a medida provisória que deve ser assinada logo mais às 4 horas da tarde. Qual que é o ponto dessa medida provisória? É, de fato, voltar com a oneração, né, ou com a cobrança de impostos com relação ao preço do diesel. Diante disso, o que a gente vai ter em relação a esse ponto? A gente vai ter uma cobrança do diesel sendo feita em setembro e a outra metade em janeiro do ano que vem. Inicialmente, essa alíquota de PIS/COFINS ficaria zerada até o ano que vem, mas essa questão acabou sendo alterada diante dessa necessidade de se fazer um incentivo para caminhões e para ônibus. Essa medida ia gerar mais ou menos 3 bilhões de reais para os cofres da União. E aí, diante disso, em vez do corte de IPI, PIS e COFINS de até 10,96%, daqueles carros de até R$120 mil, o que o governo vai fazer agora? Vai conceder créditos tributários às montadoras. Esse bônus pode variar aí entre R$2 e R$8 mil e vai ser aplicado na nota fiscal emitida ao consumidor, sendo compensado depois pelas fabricantes de veículos no momento de se recolher os tributos. Esse pacote vai ser válido pelos próximos 4 meses e, inicialmente, o foco é beneficiar apenas as pessoas físicas. As locadoras e os frotistas vão ser incluídos depois nesse programa. Ainda não tem uma data específica para que isso aconteça. Essas regras levam em conta 3 fatores, como preço do veículo, eficiência energética, que é uma coisa imprescindível para o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também as questões relacionadas a produtos nacionais, ou seja, aqueles carros que são, de fato, fabricados aqui
no Brasil. Então, essas são as medidas, esse foi o ponto discutido nessa reunião de hoje mais cedo, e essa medida provisória vai ser assinada logo mais às 16h. Agora, essa expectativa aí que a gente tem, João, de reonerar o diesel, isso vai subir o valor do combustível? Como é que está essa discussão? Pois é, isso com certeza subirá o preço do combustível, Aninha, e é um ponto que é considerado delicado, né? Espera-se um gesto do Ministério da Fazenda, mas esse gesto ainda não foi ensaiado. E acho que por isso também essa questão está demorando tanto, né? A gente teve um anúncio lá no dia 25 de maio, que foi um anúncio feito pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, mas que não chegou, de fato, não foi muito para frente, diante da medida provisória não ter sido detalhada, né? Se a gente lembrar, não tivemos muitos detalhes a respeito desse anúncio. Depois tiveram várias reuniões, inclusive com o presidente Lula, para discutir essa questão, e hoje essa medida vai ser detalhada. Exatamente pensando também nesse aumento do preço do combustível, porque, obviamente, vai pesar no bolso do caminhoneiro, de repente até do caminhoneiro autônomo, e essa a gente lembra é uma questão tanto quanto delicada. A gente teve, inclusive, uma greve lá em 2017, exatamente por conta desse preço do combustível. Então é uma questão que o governo está estudando, assim como também o Ministério da Fazenda. É isso aí, o governo precisa correr com esse negócio dos carros mais viáveis, aí, os carros de entrada, porque travou venda, né? Já estava complicado. E agora piorou mais ainda, porque ninguém vai comprar até que uma decisão seja tomada. Eu acho que a estratégia aí não foi legal. Eles viram ter definido tudo antes para depois anunciar. Começa a valer tal data, Exato, de tal meu. e tal e tal jeito, Quem né? é que vai comprar carro agora? Então, é isso aí. Valeu, João, muito obrigado, viu? Um Valeu, abraço. João. Valeu, um abraço, até mais. Isso aí, ao longo da programação a gente traz aqui as informações sobre essas medidas, viu, Joel, que foi anunciado aí dentro da nossa programação.